Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo, graças a Deus. Quarta-feira, meio de semana bacana, né? Ô, se é, rapaz. Ô, se é. Tem virada do tempo vindo aí para vocês que curtem um friozinho. E chuva que a gente está precisando, principalmente aqui no sul, tá vindo. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Porque agora eu tô aqui para falar para vocês que nós estamos falando de Curitiba, no meu Paraná, para o Brasil inteiro no nosso sinal via parabólica, 1.300 cidades do nosso sinal HD e mais lá no Facebook, onde a gente faz essa transmissão e nós vamos proseando para fazer esse programa aqui cada vez mais com a cara da TV Evangelizar. É ou não é, turma? Então vamos que vamos? Tem um monte... Mas tem um monte de coisa para contar para vocês. Quer ver, ó? Taca-lhe pau nas manchetes. Caixa Econômica define critérios para o pagamento de lucro do FGTS. Auxílio caminhoneiro e auxílio taxista já tem data para pagamento. A péssima notícia para quem tem precatório para receber do INSS. A Justiça mandou suspender o pagamento de precatórios de aposentados e pensionistas do INSS. E ainda, os compromissos finais do Papa Francisco no Canadá. Nesta quarta-feira, Francisco se despede de Edmonton e segue para Quebec, província onde a maioria da população fala francês. O Evangelizar Informa desta quarta-feira, 27 de julho, já começou. Tem bastante notícia, bastante informação e prestação de serviço, INSS, Caixa Econômica, já tudo isso. Vamos falar do tempo primeiro, porque a virada que vai ter trazendo chuva, graças a Deus, é só na sexta-feira, depois de amanhã. Hoje, por enquanto, nós vamos curtir essa temperatura de 12 graus aqui em Curitiba, vai subir a temperatura com o solzinho aparecendo lá com aquela marca de 25, tanto é que mais cedo tinha até neblina. É sinal de que vai vir sol para rachar para essas bandas aqui, ó. Mas vamos para a previsão para o Brasil inteiro. Taca-lhe pau. Nesta quarta-feira, o destaque ainda continua sendo o tempo seco em grande parte do Brasil. A massa de ar seco ainda continua impedindo a formação de nuvens carregadas. O amanhecer até começa com formação de névoa e nevoeiro, desde áreas do leste do Rio Grande do Sul até o interior do Rio de Janeiro. A região da zona da Mata Mineira ainda começa o dia com muita nebulosidade, mas aos poucos o sol predomina e não tem expectativa para chuva. O tempo continua firme em todo o estado de São Paulo, Goiás, Tocantins, interior da Bahia e em todo o estado do Piauí. O calor atípico para esta época do ano ainda continua sendo destaque em várias capitais. Ainda chove em vários momentos na região de Salvador e também em Sergipe. No norte do Brasil, o sol e o calor ainda predominam ao longo do dia, mas pontualmente pode chover a partir da tarde com moderada até forte intensidade na região de Manaus e também em Belém. Em Boa Vista não se descarta o risco de temporais, mesmo que de forma isolada. A máxima chega aos 28 graus em Porto Alegre, 37 graus em Cuiabá e máxima de 31 graus no Rio de Janeiro. Rapaz, quente por tudo, 28 em Porto Alegre, minhas armas do purgatório. Mas calma que isso vai mudar no fim de semana. Aí vem chuva, vai ficar bem bacana e a gente vai contando pra vocês. Agora uma notícia importantíssima. Você tem saldo lá no Fundo de Garantia? Paradinho? Tem? Então é o seguinte, a Caixa Econômica Federal anunciou o seguinte, que vai pagar os lucros de aplicação do Fundo de Garantia. Quem estava com dinheirinho parado lá vai render um jurinho e vão começar a repartir esse dinheiro. É muito dinheiro, Ricardo? 13 bilhões de reais. Você fala, nossa, agora eu fiquei rico. Olha o Dutão já. Agora eu compro a fazenda com porteira fechada e uma 100 cabeças de gado. Calma que não é bem por aí, afinal de contas o que tem de gente para receber esse dinheiro e aí a Cláudia vai explicar pra gente como é que funciona essa repartição. Aí eu mostro o doce, daí eu tiro o doce das crianças. É mais ou menos assim que funciona, né, Cláudia? Bom dia. Bom dia para você, Vilches, e para todos que acompanham o Evangelizar Informa. Pois é, são 13 bilhões realmente e 200 milhões mais distribuídos para 106 milhões de trabalhadores que possuíam contas vinculadas ao FGTS com saldo em 31 de dezembro do ano passado. Para cada R$100 foram creditados de lucro R$ 2,75. Quem tinha R$1.000, por exemplo, deve ter R$ 27,49 na conta do fundo, ou seja, o repasse será distribuído de forma proporcional ao saldo das contas vinculadas. Quanto maior o saldo, maior o lucro recebido. A rentabilidade do FGTS é fixa, de 3% ao ano.
mas desde 2017, porém, os trabalhadores recebem parte dos lucros do Fundo de Garantia que resultam dos juros cobrados de empréstimos a projetos de infraestrutura, saneamento e crédito da Caixa própria. A distribuição melhora o rendimento dos recursos depositados no fundo. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o rendimento do FGTS somado, o lucro distribuído e a remuneração normal das contas é 94,9% maior do que o rendimento da poupança no período. Nas contas do banco, o índice ficou em 5,83% ante os 2,99% da poupança. O valor ainda é inferior à inflação oficial de 10,06% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA no ano passado. Essa é a primeira vez desde 2017 em que os rendimentos do FGTS não conseguirão repor as perdas com a inflação. Os trabalhadores podem consultar o saldo do FGTS e o valor do crédito no extrato da conta vinculada por meio do aplicativo FGTS, no site da Caixa, que é fgts.caixa.gov.br, no Internet Banking Caixa, nesse último caso para quem é cliente do banco. Mas tem ainda como verificar por telefone 3004 1104, ou seja, 3004 1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 726 0104 para as demais regiões. Vale destacar, Vilches, que o recebimento de parte do lucro do FGTS pelos trabalhadores não muda as regras para saque dos valores. As retiradas só podem ser feitas nas condições fixadas em lei, como demissão, aposentadoria, saque aniversário, compra da casa própria, entre outras modalidades de saque. Todas podem ser consultadas nos endereços e telefones que eu acabei de citar. Que é o saque extraordinário também, que foi autorizado de R$1.000, né, Cláudia? Por Exatamente. isso que eu sempre falo. Se você tiver a oportunidade de sacar esse dinheiro do Fundo de Garantia para fazer uma aplicação qualquer, e é qualquer mesmo, que qualquer coisa hoje rende mais que o Fundo de Garantia, faça para você não ficar perdendo dinheiro, né, Cláudia? Porque, na verdade, esses lucros que a Caixa está depositando agora, nada mais é do que uma reposição de um dinheiro parado, que nem chegou à inflação, gente. Então, de fato, para usar o português claro, quem tem esse dinheirinho parado lá perdeu o dinheiro, não é? Nem que seja 2,75. Exatamente. Valeu, Cláudia. Obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Vamos continuar falando de economia popular. Afinal de contas, tem um monte de gente só aqui, ó. Ricardo, e o pacote de bondade? E o faz-me rir lá dos caminhoneiros, também dos taxistas? Então, gente, saíram as datas para pagamento. Para os caminhoneiros no começo do mês e para os taxistas já mais ali na metade do mês que vem. Agosto, que já é na semana que vem. Então preste atenção aí na notícia que a gente tem para vocês. O governo já definiu as datas para o pagamento de 2 novos benefícios aprovados pelo Congresso e que fazem parte do pacote de bondades. A primeira parcela do auxílio caminhoneiro será paga no dia 9 de agosto. De acordo com informações do Ministério de Infraestrutura, os valores referentes a julho e agosto serão pagos nesse dia, ou seja, de uma só vez serão R$2.000. Nos demais meses, o valor será de R$1.000. Têm direito a esse benefício os caminhoneiros inscritos no Registro Nacional de Transporte até o dia 31 de maio deste ano. O outro benefício novo, com data de pagamento, é auxílio taxista. No dia 16 de agosto, serão pagas as 2 parcelas referentes a julho e agosto. Serão R$2.000 e depois do mês de agosto, o valor será de R$1.000. Vão receber aqueles com cadastro em dia nas prefeituras. Mas atenção, hein? Tanto no caso do auxílio caminhoneiro, como no caso do auxílio taxista, ainda não há detalhes sobre como esse pagamento será realizado. Isso ainda depende de uma regulamentação a ser definida e publicada pelo próprio Ministério de Infraestrutura. Então, dia 9 saiu o auxílio para caminhoneiros, agora 9 de agosto, retroativo ao mês de julho, isso quer dizer que vão ser 2 contos, 2 parcelas de uma vez só, e o mesmo vai valer para taxistas no dia 16. 2 pila também de uma vez só, retroativo ao mês de julho. Só que, quando a gente fala que precisa de regulamentação, é para que todos saibam o seguinte: mas, ô Ricardo, vai cair na minha conta? Que conta que vai cair? Eu vou ter que sacar no banco? Como é que vai ser feito isso? Então é essa regulamentação que nós estamos aguardando o governo divulgar para que a gente possa repassar para vocês, para saber como é que vocês vão sapecar esse dinheiro.
beleza? Quando tiver essa informação, a gente traz aqui para vocês, tá bom? Agora nós vamos lá para o Canadá, afinal de contas, o Papa Francisco está cumprindo uma agenda por lá. E o Jusinei, que é o nosso correspondente na Itália, tem absolutamente todas as informações a respeito disso. Vem, Jussa, bom dia! Milhares de fiéis lotaram o estádio da cidade de Edmonton, no sul do Canadá, para a missa presidida pelo Santo Padre. A celebração foi animada pelo coro da cidade, que durante o rito cantou um hino em Cri, a língua dos povos indígenas da região. Um momento histórico no caminho de reconciliação entre a igreja e essas comunidades marcadas pelo drama das escolas residenciais. No dia em que a igreja celebra a festa de São Joaquim e Santana, pais de Nossa Senhora, Francisco destacou na homilia o papel e a importância dos avós. Lembrou que somos filhos de uma história que devemos guardar e pediu que façamos dos mais velhos exemplos para o futuro. Que Joaquim e Ana intercedam por nós. Joaquim e Ana intercedam por nós. Que eles nos lembrem a importância espiritual de honrar os nossos avós e os nossos idosos. Aprender com a sua presença para construir um futuro melhor. Um futuro que não seja indiferente com quem, já em idade avançada, precisa de mais tempo, escuta e solicitude. Um futuro onde, para ninguém, se repita a história de violência e marginalização sofrida pelos nossos irmãos e irmãs indígenas. Que sofrem nossos irmãos e irmãs indígenas. Mais tarde, o Papa foi ao Lago de Santana, a cerca de 70 quilômetros de Edmonton, para celebrar a liturgia da palavra. Desde o final do século XIX, o local é ponto de peregrinação para católicos do Canadá e do norte dos Estados Unidos, que se dirigem à região para se banharem nas águas consideradas sagradas e milagrosas. Às margens do lago, o Santo Padre fez o sinal da cruz direcionado aos pontos cardeais, segundo o costume indígena, e abençoou as águas. Nesta quarta-feira, Francisco se despede de Edmonton e segue para Quebec, província onde a maioria da população fala francês. A agenda dele tem início com uma cerimônia de boas-vindas. Lá, Francisco também terá encontros com o governador local e com o primeiro-ministro. Mais tarde, ele volta a cumprir a agenda com comunidades indígenas e discursa para autoridades civis e membros do corpo diplomático. De Roma, na Itália, Jusinei Cardoso para a TV Evangelizar. E o Jusinei está acompanhando tudo e vai trazer todas as informações dessa viagem, tá bom? Deixa eu mandar um beijão aqui, um bom dia para Cidinha Dias, para o Altamiro Ribeiro de Ponta Grossa, a Genilda de Duque de Caxias do Rio de Janeiro, a Vicência com a gente também, o Julião tá falando lá do Ceará, não é, Julião? Um abraço para você também, rapaz, para todos que estão nos acompanhando aqui também no Facebook. Seguinte, nós vamos trazer informações para você aposentado e pensionista do INSS e que estava ali já, ó, aguardando os dias, conforme aquela agenda já divulgada pelo Instituto Nacional de Previdência Social para receber precatório. A próxima notícia é para você, mas é depois do intervalo. Sai daí não, rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 39 minutos. Uma importante notícia agora para aposentados e beneficiários do INSS. Principalmente para aqueles beneficiados que lá atrás recorreram à justiça para ter corrigido algum valor, seja de aposentadoria, seja de benefício. Lembra que vocês entraram com ação na justiça? E lembra também que a justiça deu ganho de causa para vocês? Então, e aí esse pagamento ficou acertado de ser feito para esse ano. São os chamados precatórios que nós aqui do Evangelizar Informa começamos a divulgar o calendário que começou no mês passado, em junho, julho, agosto. Era esse cadastro que o Conselho Nacional de Justiça tinha divulgado para pagamento desses precatórios, não é verdade? Então é o seguinte, teve uma ação na justiça que congelou e parou, tá congelado esse tipo de pagamento. A Elu tá com a gente e vai explicar por quê. Bom dia, Elu!
Oi, Vilches, bom dia a você, bom dia para todos que nos acompanham. A Justiça mandou suspender o pagamento de precatórios de aposentados e pensionistas do INSS. O calendário definido pelo Conselho Nacional de Justiça já havia sido definido e estava sendo cumprido. São 42 bilhões de reais em dívidas do INSS com os segurados que seriam pagos nesse ano. Dinheiro contestado na Justiça e que a própria Justiça reconheceu como devido pelo INSS e que agora não cabem mais recursos. Casos de aposentadorias revistas, valores de benefícios a mais. A suspensão aconteceu após um pedido do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. É que o representante dos advogados contesta a fórmula adotada pelo INSS para pagamento desses precatórios. O valor dos honorários advocatícios foram separados do caixa final do precatório. Com isso, entendeu o Conselho, haveria o risco do advogado não receber pelo que trabalhou. O impasse começará a ser tratado em agosto pelo Conselho Nacional de Justiça. E até lá, aposentados e pensionistas nenhum vão receber o que é devido. Eu volto com você no estúdio. Valeu, Elu. Obrigado pelas informações, pela participação. Os advogados têm direito a receber pelo trabalhado? É lógico que tem. Mas é o seguinte, gente, é minha forma de entender. O advogado nessa situação não é parte do processo. Esse processo foi movido pelo aposentado, não é? Aqui, contra o INSS. O advogado, ele apenas é um funcionário, e esse é o termo correto, de quem é parte do processo. Como é que esse processo simplesmente é suspenso porque uma pessoa que não tem nada a ver com a parte está se sentindo prejudicada? No meu modo de entender, e aí vai ter advogado para reclamar com o que eu estou dizendo aqui, porque é a minha opinião, não é parte do processo, toca a vida, recorre à justiça num outro segundo momento. Agora, o que não pode é o aposentado, o pensionista há anos esperando pingar esse dinheiro que o governo já disponibilizou, ficar paradinho esperando mais uma vez porque o advogado está reclamando que não recebeu honorário. Não está justo isso não está certo não. Vamos falar agora de dados do Tribunal Superior Eleitoral que mostram ali o perfil do eleitor brasileiro para essas eleições. E o eleitor brasileiro está ficando cada vez mais velhinho, mais velhinho. Acompanhe. O eleitor brasileiro está mais velho e o número daqueles com mais de 60 anos já é recorde. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral e fazem um comparativo com as informações de 1994, quando houve a primeira eleição presidencial sob organização do TSE. Hoje, os eleitores com mais de 60 anos representam 21% do eleitorado nacional. Esse número nunca foi tão alto, o que comprova o envelhecimento do eleitorado e da população brasileira. Para efeito de comparação, lá em 1994, os com mais de 60 anos eram 11% do eleitorado, enquanto os jovens entre 16 e 17 anos eram 21%. Hoje, essa pirâmide se inverteu. Os jovens são apenas 13% e os considerados idosos, 21%. O TSE foi além nessa estatística e apresentou dados também relacionados aos eleitores com mais de 70 anos. São aqueles que, por lei, não são mais obrigados a votar. Esses eleitores já somam também um número recorde. São 14 milhões e 800 mil eleitores brasileiros com mais de 70 anos, ou 9,5% de todo o eleitorado nacional. Outra curiosidade: em números absolutos, a maior quantidade de eleitores está na faixa dos 35 aos 39 anos. São 16 milhões de brasileiros. Uma coisa que eu lembrei aqui, que lá atrás, lá em 98, por exemplo, quando nós íamos fazer reportagem para a televisão, para falar com aqueles idosos que não eram mais obrigados a votar com 70 anos, eram aquelas pessoas, aqueles idosos já debilitados. Enquanto que hoje no Brasil, não. Você fala que um idoso de 60 ou 70 anos é um debilitado, tem dificuldade para caminhar, raríssima essa condição. Chega com 70 anos, a pessoa tá bem. O Dutão tá com 80, nem parece, ó, né? Parece um sujeito de 40, tá bem pra caramba, não é? Por isso que a gente vai continuar vivendo cada vez mais e vai ter essa característica. O Brasil tá envelhecendo, mas o importante é envelhecer com saúde e saúde mental também, né? Vamos, enquanto a gente não faz essa viagem lá pro exterior, vamos ficar por aqui mesmo, fazer uma viagem com notícias. É o Informa na Cidade, taca-lhe pau! Chegou a vez dos moradores de Campinas matarem a curiosidade sobre o cargueiro Beluga.
O superavião passou por Fortaleza no fim de semana e chegou ao interior de São Paulo. É o maior avião do mundo, com capacidade para levar até 40 toneladas de carga. Da ponta de uma asa à outra, são quase 45 metros. O anúncio de menor preço de combustível na refinaria provocou uma queda média de 3% no preço do litro da gasolina no Brasil. O levantamento foi feito pela Agência Nacional do Petróleo, que informou que o valor médio agora está em R$ 5,89. Na semana anterior, estava em R$ 6,07. Mulheres vítimas de violência no estado do Rio de Janeiro vão ter prioridade no atendimento de oferta de vagas no Cine. A medida vem para ajudar a mulher ameaçada que quer manter distância do agressor. A comprovação vem com a apresentação do boletim do caso de Maria da Penha. O Ministério da Cidadania divulgou nota informando que é mentira uma mensagem que está circulando nas redes sociais orientando beneficiados do Auxílio Brasil a sacar valor de R$ 2.500. A mensagem orienta a pessoa a fazer transferência por Pix, o que é um golpe para roubar os dados das vítimas. A nota do governo informa que o pagamento do Auxílio Brasil não é feito por Pix. Por amor de Deus, hein, gente? Auxílio Brasil só é feito o pagamento depositado na sua continha, tá? Não vai querer entrar nessa folia de botar o dedão lá no link que você recebe por SMS para pegar Pix. Ó, conversa, é golpe, é papo, tá bom? Então vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Na volta nós vamos contar para vocês com a diferença que foi constatada economicamente em comer fora para quem tem aquele hábito, né, aquela necessidade de durante o intervalo almoçar fora. Vocês vão ver como é que tá essa diferença aí. Já voltamos. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 51 minutos para contar uma história aqui, gente, uma notícia que já tá dando o que fala antes de ir pro ar. Tava falando aqui com os colegas, né, esse hábito que todos nós temos de no intervalo do trabalho ir almoçar. Tem quem pode e é mais esperto nessa situação fazer uma marmitinha em casa, que sai baratinho. Agora, quem continua comendo fora, tá vendo o preço da comida do restaurante self-service, falou o quê? Tá partindo para uma outra opção. Uma opção mais barata é verdade, mas isso faz um prejuízo para a nossa saúde. Acompanhe para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Mais brasileiros deixaram de comer fora de casa e aumentou o número daqueles que optam por lanches ou salgados. Esse hábito de consumo foi verificado numa pesquisa realizada em capitais do país todo. Comer fora de casa no intervalo do trabalho não é rotina mais para 25% dos entrevistados. O motivo também foi descoberto pela pesquisa. O preço da refeição em restaurantes, dos mais simples aos mais caros. De janeiro a junho, o valor da refeição fora de casa subiu 21%. O preço médio no Brasil está em R$ 43. Por causa desse valor, fica mais fácil entender a razão do aumento do consumo de salgados e lanches no intervalo do trabalho. Esse tipo de refeição aumentou menos de preço. No mesmo período, ficou em 10% e o valor médio de gasto ficou em R$ 11. Essa mudança de hábito revela um péssimo novo costume para a saúde do brasileiro. Afinal, não se pode trocar um prato de arroz, feijão, carne e batata por uma coxinha de frango com catupiry. Então, gente, aqui em Curitiba você encontra fácil 1 por quilo por R$ 49,90. É 50 um quilo de um buffet tranquilo, certo? Você vai pegar um buffet bacana que tem carne, porque carne é artigo de luxo agora, é 70 pila, 80 pila, não é isso, Dutão? Hein, Éder? É isso, né? 80 pila. É caro, rapaz. Mesmo assim, você vai aqui nas pastelarias que tem perto da televisão, a Rihanna tava falando que a Rihanna é freguesa. É 12 pila um pastelzinho com uma sodinha, não é? Uma aguinha da serra lá, laranjinha. 12 pila, só que ela só come um e mais uma aguinha da serra. O Ricardão, que é gulosão, vai meter 2 pastel? Bicho, é 30 pila. Rapaz, por isso que eu falo, marmitinha, gente. Ó, bem mais gostoso. Se é que vocês me entendem, né? Vamos para Cascavel agora, com informações a respeito de dengue. Dengue, Ricardo? Dengue? Ô, Murilo, conta essa história. Bom dia.
E o Brasil já ultrapassa 1 milhão de casos confirmados de dengue somente no ano de 2022. Aqui no estado do Paraná, seguimos em epidemia por conta dessa doença causada pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria do Estado da Saúde, nesse último levantamento, 5.711 novos casos foram confirmados. A boa notícia é que não teve morte nesse último levantamento, porém, isso não é motivo de afrouxamento dos cuidados necessários. Mesmo agora, que é período mais frio, e tende a esfriar um pouco mais, mantenho a rotina da faxina semanal, que é o tempo da eclosão do mosquito, que pode ser de 7 até 20 dias nesse período agora que a gente fala de inverno. Mas a gente tem enfrentado temperaturas, mesmo no inverno agora, bastante quente, então ele continua entre nós. E a gente precisa fazer essa diminuição agora, que nós temos menos mosquitos circulando. Se nós eliminarmos aqueles possíveis criadouros, a gente, quando pegar o período agora que a gente volta depois pro verão, a gente não ter tanto mosquito. Então é importante, até dia 31 nós estamos considerados em epidemia ainda, aí a gente precisa que a partir de 1º de agosto a gente consiga se manter em números baixos. Isso a nível de Cascavel, isso a nível de Paraná. E essa parceria a gente só consegue fazer se tiver o envolvimento do poder público e com a população. Lembrando que a responsabilidade dentro do seu quintal, dentro do seu espaço, é do morador, é do proprietário. E durante esse último período não houve registro de casos de Zika e foram indicados 32 casos de febre chikungunya. Vale lembrar que essas duas doenças também são causadas pelo mosquito Aedes aegypti. De Cascavel, Murilo Cardoso. Aí tem gente em casa que fala assim, mas meu Deus, Ricardo, esse tipo de notícia falando de dengue, varíola do macaco, é Covid. Gente, dengue é sempre importante noticiar porque, assim como muitas outras doenças, essa daqui depende muito do nosso hábito. Sabe fazer o próprio papel? Do tipo, limpar o terreno, não deixar água parada juntar. É aquela coisa, por isso que a gente traz esse tipo de informação, para que todos nós não esqueçamos, porque nós já aprendemos lá atrás. Dengue já tem tudo quanto é lugar do país, não importa se é frio ou se é calor, tem registro tudo quanto é lugar. Então é só para a gente lembrar mesmo os cuidados básicos que a gente acaba esquecendo, não é verdade? Do porquê manter o lugar limpo, sem água parada, para evitar esse tipo de problema. Mais esse problema. Combinado? Combinadinho. Então, depois dessa, para a gente encerrar bem, encerramos, portanto, o Evangelizar em Forma desta quarta-feira. Coladinho com a gente, vem o programa Com a Palavra e nós voltaremos amanhã às 8h20 da madrugada. 8h20 assim, né? Mas é 8h20. Feito? Feito, então. Então, uma abençoada quarta-feira a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fui!